Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos essa cena que reflete a vocação de Mateus. Esse texto sagrado, ele nos traz 3 momentos daquilo que é a nossa experiência de encontro pessoal com Deus. O primeiro momento é o chamado, onde Jesus Cristo diz a Mateus: "Segue-me." Esse chamado é um chamado que vem do mais profundo da nossa alma, uma atração que nos leva, que nos impulsiona em direção a Cristo. E é esse chamado que nos faz entrar no segmento, entrar no caminho, para que assim nós possamos crescer cada dia mais nessa correspondência. Porque somente quando nós começamos a caminhar, seguir a Cristo, que nós começamos a corresponder a Deus de uma forma mais concreta. Por isso que a primeira coisa é justamente o seguimento. Mas para o seguimento é necessário um desapego. O desapego das próprias seguranças, o desapego material, o desapego relacional. Veja que o evangelista, quando relata, diz que Mateus estava sentado na coletoria de impostos, ou seja, Mateus estava ali realizando o seu trabalho, a fonte de sua renda. Mas veja que essa realidade da coletoria de impostos também tem um outro significado, porque Mateus realizava algo que era criticado e condenado pelos judeus, pelos seus irmãos, porque geralmente o coletor de impostos era alguém que prestava serviço para Roma e era alguém judeu que prestava o serviço para Roma e cobrava imposto dos seus próprios irmãos. Por isso que aqui nós vemos algo muito importante. Para que nós possamos realmente seguir a Cristo, nós não podemos ficar apegados às coisas desse mundo. Nós não podemos ficar apegados às nossas próprias seguranças. Nós não podemos estar apegados e aprisionados nesta realidade que vai cada vez mais motivando e esse entrar para dentro de si mesmo, esse fechar-se em si mesmo, para que não se relacione com o externo. Por isso que aqui nós vemos, dentro dessa profissão de Mateus, algo que também nos é muito importante, porque todos nós temos a nossa forma de subsistência. Todos nós possuímos aquilo que de certa forma nos traz uma certa segurança, mas é necessário dar um passo de desapego para que possamos seguir livremente a Jesus Cristo. Depois nós vemos algo importante, porque existe o chamado, onde Jesus diz: "Segue-me." Veja que Mateus ele levantou e seguiu Jesus, e vai dizer
o Sagrado Evangelho que enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram outros cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Veja que esse homem se sentiu chamado, mas esse homem teve uma correspondência de fé, que convidou Jesus para estar no seu interior, no interior da sua casa. Isso aqui é o segundo passo do encontro pessoal com Cristo, porque é esse momento onde nós permitimos com que Jesus permaneça em nós, Jesus entre dentro de nós, para que assim Ele possa ir realizando através da sua graça, realizando essa obra de mudança, de conversão, essa obra que é uma obra de plenitude, mas que é iniciada por Deus e deve ser concluída por Ele mesmo. Mas nós precisamos sempre colaborar com a nossa liberdade. E depois nós temos um terceiro momento, que é essa terceira etapa do nosso encontro pessoal com Deus. Porque vai dizer ali, dentro daquela realidade onde Jesus está sentado com os pecadores, algumas pessoas vão criticar essa atitude de Jesus. E Jesus vai dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. E Jesus conclui o Evangelho: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqui nessa terceira etapa do nosso encontro pessoal com Deus, vem o arrependimento dos pecados. Porque aqui nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer os nossos pecados para confessá-los e ser libertos desses vícios, esses vícios que nos aprisionam. Por isso que Jesus diz que veio para aqueles que estão doentes, porque nós só conseguiremos permanecer no caminho se nós nos reconhecermos doentes. Pessoas que têm fragilidades, dificuldades, pessoas que precisam ser curadas das doenças espirituais. E depois Jesus ele vai também dizer: aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Veja, aqui nessa terceira etapa é o momento onde nós experimentamos a verdadeira misericórdia de Deus. Essa misericórdia que vem salvar, essa misericórdia que vem perdoar, que vem resgatar e restaurar a nossa condição para que nós possamos seguir verdadeiramente a Deus. Por isso que nesse itinerário, nessas três etapas do encontro pessoal, que tem a ver com o chamado, depois aquilo que é a correspondência, a acolhida de Jesus dentro de si, e por fim aquilo que é a experiência da misericórdia, que é uma experiência de arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, para que nós possamos purificar os vícios e permitir com que Deus faça crescer as virtudes necessárias para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.